Meu nome é Marina, eu sou advogada e hoje eu vim contar para vocês como que está funcionando as audiências online. Você já fez alguma audiência online? Então acompanhe comigo nesse vídeo e saiba como que a gente está fazendo aqui no TJMG. Pessoal, primeiro, vamos só esclarecer como que funciona o processo hoje. Os processos hoje, eles são todos eletrônicos. Então, através desse tokenzinho aqui da OAB, que está vinculado à minha OAB, eu tenho acesso a todos os meus processos, através de um sistema pelo meu computador. Então, é ótimo, eu não preciso ir mais no fórum. Então, da minha mesa, do meu computador, eu já tenho acesso a todos os processos. Então, pessoal, essa aqui é a tela do nosso sistema. Eu abri um processo aqui aleatório de uma cliente. E para vocês verem aqui, ó, que eu até grifei para ficar mais fácil, o link da audiência vem para o processo. Então, o primeiro a ter acesso a esse link é o advogado. E o que a gente, como advogado, a gente tem que fazer? A gente tem que orientar o cliente em como entrar na audiência. Assim que eu envio o link para o cliente, um dia antes da audiência, a gente liga para o cliente e orienta tudo que vai acontecer na audiência. Então, vamos começar do básico. Primeiro, no TJMG, as audiências, tanto de conciliação quanto as audiências para poder ouvir testemunhas, elas estão sendo através da plataforma do Cisco Webex, que é um aplicativo, como se fosse o Zoom, o Teams, que a gente já está acostumado, mas chama Cisco Webex. Se você for assistir a audiência pelo telefone, tem que baixar o aplicativo. Se você for assistir pelo computador, é só clicar no link. Porém, tanto pelo computador quanto pelo celular, você tem que criar um login e uma senha para você acessar a sala, que é padrão para todas as vezes que você for entrar numa reunião do aplicativo. Então, pessoal, 5 minutos antes do horário marcado da audiência, você ingressa na sala, né, clicando lá no link. E aí, daqui para frente, tem todo um ritual que a gente, que é advogado, a gente segue todos esses protocolos. Então, primeiro, todo mundo tem que acessar a sala da audiência. E aí a gente faz as identificaçes, tanto o advogado quanto as partes. A gente mostra as nossas identificações perante a câmera aqui, ó. Então, você tem que ficar com o seu vídeo habilitado e com a carteira de identificação na mão. Existem dois tipos de audiência e nesse momento a gente tem que separar elas aqui, que o ritual é um pouquinho diferente. A audiência, ela pode ser de conciliação, só para ver se vai ter acordo ou não, ou audiência de instrução e julgamento, que é para poder ouvir as partes ou testemunhas. Na audiência de conciliação, quem conduz a audiência é o conciliador. E aí ele entra na sala, pergunta para a parte autora o que aconteceu, escuta a parte contrária, a parte ré, e pergunta se tem alguma proposta de acordo. Se tiver proposta de acordo, as partes podem negociar. Se não tiver proposta de acordo, redige o termo e encerra a audiência. Essa é a audiência de conciliação. Se for uma audiência para ouvir testemunhas ou ouvir depoimento pessoal das partes, a audiência é conduzida por um juiz. O juiz começa, né, se inteirando sobre o processo. Se não tiver acordo, né, porque existe uma possibilidade da gente fazer uma segunda tentativa de acordo, se não houver acordo, o juiz vai interrogar as partes e as testemunhas. E os advogados de cada parte podem fazer perguntas diretamente para as testemunhas ou diretamente para as partes. Tá, Marina, mas e eu, como cliente final, o que eu tenho que fazer? Bom, pessoal, você tem que fazer as identificações e aí vai depender do combinado que você fez lá com o seu advogado, se você tem ou não advogado, porque existem alguns procedimentos que é possível fazer sem advogado, né? Que são os procedimentos do juizado. Aqui no escritório, como que a gente funciona? Eu falo com o meu cliente, não, pode deixar, faz a identificação, deixa que eu conduza a audiência. Porque como a gente já redigiu a petição inicial, né, toda a história, a gente já contou toda a história, ou a gente já explicou toda a defesa, eu já tenho tudo que eu preciso para eu poder contar a história e saber o que é um bom acordo ou não. Então eu aqui, eu conduzo, eu conto o caso, eu que faço as propostas de acordo e os nossos clientes mais fazem as identificações. Eles não precisam negociar ali durante a audiência, né? Eles precisam estar presentes. Porém, pessoal, ao longo da audiência eu posso conversar com o meu cliente. Então, por exemplo, se for uma audiência de instrução e julgamento que é para poder ouvir testemunha e as partes, na semana passada, por exemplo, eu tive um exemplo desse
em que eu pedi à minha cliente para ela poder vir até o meu escritório. Então ela fez a audiência do meu lado, que eu dei mais segurança para ela dessa forma. Porém, existem procedimentos menos complexos que a parte assiste da casa dela, eu assisto aqui do escritório e a gente vai comunicando pelo WhatsApp, que eu vou explicando para ela o que está acontecendo, se é um bom acordo, se não é, se a gente deve aumentar ou diminuir uma proposta de acordo. Mas a voz do meu cliente durante a audiência é minha, é do advogado. Existem algumas pessoas que são ruins com tecnologia, e isso não tem problema. Você pode contar com a ajuda de um terceiro, né? Um filho, um amigo que está na sua casa, que às vezes tem mais facilidade ali com a tecnologia. Não tem problema ele aparecer na câmera, ele só não pode falar por você. Se você, parte, precisar falar, é você que tem que falar. Ao final de qualquer uma das duas audiências, seja a audiência de conciliação, seja a audiência para poder ouvir as partes ou as testemunhas, é redigido um termo em que as partes colocam tudo que foi negociado ali na audiência, né? Ressalvado o que é confidencial, claro. Todas as partes estando de acordo, é gravada o áudio dessa audiência com a conciliadora ou com a juíza lendo a ata, e ao final todo mundo deve dar o de acordo, que é como se fosse assinatura. Tanto a ata quanto o áudio é juntado no processo. Juntado no processo, o advogado e as partes todos têm acesso àquela ata daquela audiência. Então, sou o cliente, o que eu devo fazer? Vamos resumir em passos. Primeiro, você vai receber o link do seu advogado. Segundo, você precisa cadastrar na plataforma do Cisco Webex. Se for pelo telefone, você tem que baixar o aplicativo. Mas tanto pelo telefone quanto pelo computador, você tem que criar um login e uma senha de acesso à sala de audiência. Quarto, no dia da audiência, entrar 5 minutinhos antes do dia, horário marcado, estar com seu documento de identificação na mão e falar quando for necessário, de acordo com o alinhamento com o seu advogado. Se gostou do tema, divulgue para os seus amigos, não precisa ficar nervoso na hora da audiência, o advogado vai saber conduzir. Se você não tem um advogado, procure um advogado para fazer a audiência, que é a melhor sugestão que eu te dou. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.